Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. A partir de hoje estaremos falando sobre a nova ordem mundial. É um tema polêmico, extenso e que está muito se falando atualmente. A nova ordem mundial. Você sabe o que é isso? Em uma série de mensagens nós vamos tentar, de uma linguagem clara, objetiva, simples, para que todos compreendam. Gente, eu tenho mergulhado todas as noites há mais de um mês no livro de Daniel e também Apocalipse, que são livros de visões e revelações. Daniel mais tenho me fixado nos capítulos 10, 11 e 12 das 70 semanas de Daniel. E na visão de João na ilha de Patmos, lá no Apocalipse, e também tenho pesquisado bastante, lido outros livros sobre o tema, para que a gente possa ter um pouco de domínio no assunto e também poder transmitir e passar para os nossos telespectadores. Esta frase, a nova ordem mundial, ela foi verbalizada pelo ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, no século XX. Porém, esse plano começou muito antes, lá em meados do século XVII. A grosso modo, essa proposta faz parte da preparação do governo do anticristo. Simples, Um governo mundial único. E essa preparação, na verdade, ela veio ao conhecimento do público em geral em meados dos anos 80, lembro-me muito bem, acho que 85, 86, por aí, com o advento da nova era, a era de Aquários, que entrou nos anos 80 e ganhou força total nos anos 90 com a adesão de astros, estrelas do cinema, da música, da televisão, de todo mundo, entrelaçada em todos os campos da atividade humana, como literatura, música, teatro, filmes, novelas, terapias alternativas, educação, histórias em quadrinhos, búzios, cristais, horóscopos, pirâmides, ecologia e até alimentação. Para muitos, foi um movimento difícil de ser identificado porque não existia um corpo organizado e nenhuma estrutura religiosa, nem princípios doutrinários escritos, como até hoje não segue também um líder visível ainda. Na realidade, naquela época era uma introdução de forma leve e sutil, a cara do arqui-inimigo de Deus, que usa sapatos de algodão. Chega de forma leve, suave, não vem logo dando a cara, não. Vem incutindo nas pessoas aos poucos, para que a partir daquele momento as pessoas já fossem absorvendo as coisas que viriam e que hoje já presenciamos algumas coisas a nível mundial. Olha, pessoal, no livro de Daniel, lá no capítulo 11 e o verso 36, fala de um governante poderoso que se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses, ele profanará blasfêmias, dirá muitas coisas incríveis, será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E sai relatando acontecimentos referentes a guerras, pandemias, reinos, governantes, povos, tribos, línguas, nações, muitas coisas das quais que acontecem na atualidade e que presenciamos ficando sabendo através dos canais de informação. No capítulo seguinte fala do início da grande tribulação e a vinda do Messias para arrebatar os seus fiéis. Veja isso já em Daniel, no Velho Testamento, na visão das 70 semanas de Daniel.
No verso 2 do capítulo 12 diz que: "E muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno." Eu pergunto, está ou não está falando do arrebatamento da igreja, minha gente? É nesse tempo que se levantará este governo mundial, aproveitando a angústia das nações, devido ao desaparecimento de milhares de pessoas, crianças inocentes, onde estarão acontecendo desastres aéreos, marítimos, rodoviários, por toda parte, pessoas correndo de um lado para outro, angustiadas, procurando parentes desaparecidos, enfim. O caos estará instaurado. Olha, um autor lá nos anos 40, por nome de H.G. Wells, ele publicou falando sobre essas coisas, e naquela época ninguém pensava em um tipo de administração global. Aos poucos as coisas foram se materializando e se formando à vista de todos nós, como, por exemplo, a internet, que derrubou vários tipos de barreiras, barreiras da comunicação, barreiras da comercialização. Hoje você conversa, vê, fala com pessoas em qualquer lugar do planeta. Você compra e vende em qualquer lugar do planeta através da internet. E este autor foi considerado um louco, estava viajando na maionese naquela época por publicar essas coisas. Hoje todos veem a formalização dessa nova ordem como através de uma rede mundial de governo prestes a se estabelecer. A intenção é a anulação dos nacionalismos, exércitos dos países, anulação das fronteiras, sistemas individuais, que, segundo a proposta, atrapalha a unificação dos povos. E é exatamente essa a intenção deste governo mundial: unificar a socialização do globo, de todas as pessoas. A gente lembra também que alguns vultos históricos do passado criaram guerras na tentativa de unificar os povos, O caso de Hitler, que queria um governo centralizado mundial, Napoleão, Alexandre o Grande. Em suas épocas, de uma maneira ou de outra, através das guerras, lutaram por esta unificação. Isso sem falar nos impérios que nós conhecemos biblicamente, que tiveram ascensão e que de alguma maneira queriam também essa unificação mundial, como o Império Egípcio, o Babilônico, o Romano. A nova ordem mundial é a chave, digamos assim, para a existência agora, para valer, desse governo único, onde tudo fará parte de uma centralização, um comando único, comandado por um único homem, que a princípio apresentará para a humanidade a solução de todos os problemas ante a apreensão de todos, diante de pandemias, desastres, acontecimentos naturais e outros fabricados, e ele terá diante dele catástrofes, desentendimentos, desvalorização da moeda de alguns países e a iminente também queda do poder econômico, quebrar a economia de todos os países para que ele venha e centralize tudo através de uma só moeda, através de um número gravado na testa, na mão. Tudo isso fala-se em Apocalipse. E ele estará apresentando a solução para tudo diante do caos instaurado no mundo inteiro. E com o apoio da comunidade mundial, regerá o mundo com controle total sobre tudo e sobre todos.
Gente, esse governo se oporá a Cristo. Por isso é chamado de anticristo. No grego original, anti significa contra, oposto, ou governa em lugar de. Por isso que anticristo é oposto a Cristo, aquele que se opõe, né? E governa em lugar de Cristo. As estratégias desse pensamento envolvem uma série de coisas, pessoas que estaremos esmiuçando nos programas futuros. Envolve economia, principalmente se utilizará de quê? Da força da juventude. Todos nós sabemos que em todas as épocas, em todos os tempos, a juventude teve esse anseio de lutar, né, por liberdade, por direitos, por justiça social, dignidade, de vida digna, qualidade de vida, essas coisas. A coisa se aprofunda quando fala-se de transição, controle humanismo, envolvendo biologia humanitária, controle de natalidade, eugenia, controle genético. Como assim, quem vai procriar? Quem fará parte da futura comunidade global? Quem estará apto, né? O biotipo das pessoas. Para muitos isso não passa de uma viagem, de uma mente fértil, né? Ou então de ficção científica. Mas em Apocalipse, capítulo 13, fala-se claramente sobre este governo. Será um governo aclamado, adorado pela comunidade mundial, porque verão neste líder a capacidade de solucionar todos os problemas que afetam a humanidade em todas as áreas. Vocês já ouviram falar na Liga das Nações, que foi extinta, né, por completo? Era um órgão legal, político, chegou a receber ajuda de vários países, mas, segundo o registro, foi criada por um professor da antiga história, considerado antiquado, que ignorava a vasta desorganização da vida humana através dos grandes negócios do sistema business, financeiro moderno, contra o que estava acontecendo através da globalização. Mesmo recebendo apoio e ajuda de muitos líderes mundiais, mas a Liga das Nações não subsistiu e foi sucumbida. Aliás, todo governante que não aderir, que não se aliar e não ler a cartilha do governo do anticristo, esse governo vai cair. Afinal, é profecia bíblica e o que está escrito há de se cumprir. No capítulo 13 também fala de Apocalipse que ninguém poderá batalhar contra este líder mundial e se lhe dará poder para proferir grandes blasfêmias contra Deus, contra seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu, incluindo a igreja que foi arrebatada. Imaginem quantos xingamentos não haverá contra aqueles que foram arrebatados, hein, minha gente? Ele terá poder sobre todas as tribos, línguas e nações, e o adorarão todos os habitantes da terra que não têm seus nomes escritos no livro da vida. Neste período, virá a grande tribulação, e na grande tribulação haverá muitas conversões, milhares de conversões de todas as partes do mundo. Pessoas que crerão em Cristo, em seu Evangelho. João viu isto. João viu uma grande multidão que não se podia contar, vestidos de brancos e com palmas em suas mãos. E ele perguntou: quem são esses que vêm vestidos de brancos, com palmas nas mãos? E o varão de branco respondeu: esses são os que vieram da grande tribulação,
e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. São aqueles que não negaram a Cristo, não se prostraram diante da besta, fugiram dos grandes centros urbanos, se esconderam em cavernas, em desertos, nos interiores, não negaram sua fé e suportaram toda sorte de tribulações, de perseguições e ficaram fiéis a Cristo. Eles entrarão na Cidade Santa e farão parte do governo de Jesus, do reino milenial de Cristo. Resta uma pergunta. Gente, será que os que não foram arrebatados terão uma segunda chance? Aqueles que por algum motivo se descuidaram, se apegaram demais às coisas terrenas, não vigiaram e foram pegos de surpresas no arrebatamento e não subiram ao encontro de Cristo nos ares. Será que eles terão uma nova chance após a grande tribulação, isto é, se suportarem todas as adversidades, não negarem a Cristo, continuarem professando a sua fé publicamente? Terão uma nova chance, mesmo tendo já conhecido o Evangelho de Jesus, tendo se convertido e se afastaram do alvo que é Cristo? Será que terão uma nova chance? Eu não sei não, mas é um assunto que será discutido no próximo programa. Não percam. Muito obrigado a você que esteve até agora conosco e não perca esta série, A Nova Ordem Mundial. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.